Nesta edição do programa Argumento, você acompanha conosco uma conversa sobre segundo turno. Na verdade, uma análise de como é que se procedeu a votação nesse primeiro turno, qual a expectativa para esse segundo passo na escolha de alguns dos governadores de estado, mas principalmente de quem ocupará a presidência da República. Nós vamos conversar sobre esse tema com o senador Rubem Figueiró. Senador, agradeço sua presença aqui no nosso programa. É um renovado prazer estar aqui, você sabe disso. Agradeço em nome da equipe Argumentos, senador. Como a gente conversava antes da gravação, o objetivo do programa agora é ouvir o parlamentar, uma análise dele sobre todo esse processo. A gente teve um índice alto de eleitores que não foram às urnas. Que significado isso tem? O aumento do número de partidos na casa. Gostaria de convidar o senhor para fazer um balanço sobre o que nós vimos como resultado desse primeiro turno das eleições. O que o senhor acha que era um debate a ser feito para esse segundo turno? Qual a sua opinião, né? Olha, o que eu poderia afirmar a você foi aquilo que, aliás, eu declarei há poucos instantes na tribuna do Senado. Eu saio extremamente preocupado desse primeiro turno, principalmente pela desestruturação dos partidos políticos. Não houve uma coerência dos candidatos no sentido de prestigiar a sua legenda. Composições as mais diversas foram feitas, que deslustram, inclusive, o propósito dos próprios candidatos, a não ser os candidatos majoritários, ou seja, no caso específico de governadores e senadores, os candidatos a deputados federais e estaduais, com raríssimas exceções, se restringiram a um trabalho de cooperação com seus companheiros de partido. A grande maioria fez composições esdrúxulas, inclusive contrariando até propósitos doutrinários. Dos seus partidos. Dos seus partidos. É um fato extremamente lamentável que indica a necessidade premente de se fazer uma reforma da legislação partidária. Senador, mas esse é um tema recorrente, né? Geralmente, quando a gente vê uma nova posse de presidente da República, geralmente um dos assuntos incluídos como promessa de pauta de trabalho é a reforma política, assim como a tributária também. São dois temas recorrentes, mas que não chegam a emplacar. O senhor acha que agora o ambiente no país é outro? O ambiente, as relações entre executivo e legislativo estão mais prontas, receptivas para essa reforma? O resultado dessas eleições reflete, sem dúvida alguma, o movimento, sobretudo da juventude, em junho do ano passado. O senhor enxerga isso nesse resultado? Por quê? Enxergo porque ele despertou a consciência do eleitor que foi às urnas, e muitos dos que não foram às urnas não foi porque não desejavam. Entendeu? Foi porque a lei os impediu de exercer o seu legítimo direito do voto. Eu não vou me alongar nesse assunto porque eu tenho que responder a sua pergunta. Certo. É? Então, eu entendo o seguinte, que o movimento de junho, da juventude, dos jovens de todas as idades, entendeu? Inclusive da minha idade e da sua idade. Esse movimento teve um sentido de educação política muito grande. E eu tenho certeza que qualquer que seja o presidente a ser eleito, ele terá que tomar como metoptata a reestruturação do Código Eleitoral, da lei dos partidos políticos. Isso é essencial para se abrir as portas para as outras reformas tão necessárias. E eu entendo o seguinte, que isso tem que ser tomado logo nos primeiros instantes, quando o presidente da República assume o cargo com força total, embalado pelo prestígio que o povo lhe deu para assumir a presidência da República. Se não se fizer a reforma político-eleitoral no primeiro ano de governo, aí realmente nós vamos continuar naquele processo de retrocesso, de aprimoramento do sistema político do país. A desorganização partidária, hoje, o Código Eleitoral jurássico ultrapassado, são motivos que levam o cidadão a um desapreço até ao próprio sistema democrático e pode levar
a movimentos igual àquele de junho, com consequências muito mais relevantes. Senador, a ausência do eleitor às urnas é mais de um quarto do eleitorado brasileiro que não compareceu, né? Sim. Passou de 25% do eleitorado. Isso é uma informação de peso, né, senador? Sem dúvida nenhuma. Aliás, em relação a isso, eu tive a oportunidade de apresentar um projeto de lei estabelecendo o voto facultativo. Que o voto facultativo, eu entendo o seguinte, que o voto facultativo é um direito do cidadão, não um dever dele. O cidadão vai às urnas, deposita o voto se ele tiver consciência absoluta de que ele vai cumprir um direito de escolher aquilo que ele entende o melhor. Repreendê-lo de votar porque não votar é, sem dúvida alguma, um excesso da lei. A lei precisa ser modificada. Nós somos um país já amadurecido democraticamente para escolher ou não ou deixar de escolher os dirigentes do nosso país. Mas essa ausência das urnas, na prática, não é quase como um voto facultativo? É uma demonstração. É também. Agora, é o seguinte, muita gente deixa de votar, por exemplo, o voto nulo. Uhum. O voto nulo é um voto de protesto. Um voto de protesto. Ele vai porque foi coercitivamente lá votar. Esse é o voto em branco também o é. Mas também se soma, a isso se soma também aqueles, por exemplo, que estão aqui em Brasília e são eleitores de Mato Grosso do Sul. E não podem votar, se cadastrarem, podem votar para presidente. Mas se não o fizerem, entendeu? Ele não pode votar nem para presidente, nem para os candidatos que ele prefere em seu estado. Às vezes não é questão de mudança, transferida de residência, é uma passagem eventual por aqui. Ele é impedido. O projeto que eu apresentei permite que o cidadão, onde ele estiver em território brasileiro, ele consiga votar. Até no exterior, ele pode votar. Se as eleições admitamos, se for geral, ele pode votar de presidente da República, que é o máximo, ao mínimo, mas também expressivo, de vereador. Nós não podemos absolutamente cercear um direito inalienável de cidadania. E esse projeto está tramitando como aqui na Casa, senador? Ele está tramitando no Senado e, naturalmente, na Comissão de Constituição e Justiça, e eu creio que será apreciado agora nesse período. Nesse final de 2014. Isso é importante. Né? Mas isso vai se somar, naturalmente, à intenção do próximo presidente, não é, de forçar uma reforma ampla da legislação eleitoral e partidária, porque não basta eleitoral, elas têm que ser conjuntas. Tanto de eleitoral quanto partidária. Quanto partidária. Com certeza. E isso aí vai permitir, inclusive, a diminuição de partidos políticos. Que agora nós vemos justamente o contrário, né? Não, agora houve a proliferação de partidos. Será muito difícil o presidente da República fazer tratativas com tantas lideranças políticas que vão, principalmente para a Câmara dos Deputados. Vai ser difícil. Vai ser um trabalho de Hércules. Senador, o senhor acha que o resultado do primeiro turno surpreendeu as pesquisas? As pesquisas, que avaliação o senhor faz do trabalho das pesquisas nesse primeiro turno? Eu nunca acreditei em pesquisas. Não. A pesquisa é uma manifestação de intenção. É igual a previsão de tempo. Quem que acredita em previsão de tempo? Não, mas com satélite melhorou bastante, né, senador? E diga, para encerrar a nossa entrevista, como é que o senhor está vendo, qual a expectativa? O que o senhor aconselha ao nosso cidadão que cobre como tema de debate nesse segundo turno? O que o senhor acha essencial que seja discutido para que a gente possa escolher bem o presidente da República? Acho que o eleitor brasileiro tem que ficar muito atento nas propostas que foram feitas pelos candidatos. Tem que verificar a origem deles, a sua origem em defesa de princípios democráticos, a sua experiência administrativa, né? A composição de forças realmente democráticas que desejam realmente que o Brasil seja a potência que todos nós sonhamos. Eu tenho a impressão de que o eleitor brasileiro está amadurecido,
57% do eleitorado brasileiro já manifestou que é favorável às mudanças, que é favorável à atual oposição, que é mudança de governo. Isso é um sentimento que existe. E, inclusive, eu estou percebendo agora uma manifestação que eu desconhecia, mesmo lá no meu estado, desde domingo para cá, e aqui em Brasília, que o povo está feliz, está desejando a vitória das oposições. Isso é um fato muito importante. A renovação de valores de dirigentes políticos é salutar, é benéfico. É mesmo que vocês, em determinado momento, precisem de uma transfusão de sangue. Não é? Uhum. E nós estamos precisando dessa transfusão de sangue. E há de acontecer. O povo brasileiro está se conscientizando de que realmente chegou o momento de mudanças. E mudanças transcendentais, inclusive, com um novo governo para dirigir os seus destinos. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Um grande prazer foi meu. É nosso Como aqui sempre. do programa Argumento. A você que nos acompanha também, agradeço a atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Roman e você pode participar do nosso trabalho enviando sugestões e críticas para o número de telefone ou endereço eletrônico que estão disponíveis aí na sua tela. Até a próxima.